Olá, queridos telespectadores do Sem Filtro. Hoje vai ser o nosso último programa do ano. E é um desafio sempre fechar o ano com chave de ouro. E eu tenho certeza que nós conseguimos, porque vocês nem imaginam quem topou o desafio de vir conversar conosco. Hoje eu estou me sentindo grandona, estou me sentindo uma apresentadora de televisão assim, ó, de categoria. Eu não vou fazer muito mistério, porque vocês jamais iriam adivinhar. Não porque essa pessoa não pudesse vir aqui, porque ela é muito querida e frequentemente vem à nossa cidade. Mas por ser essa figura tão querida, carismática e chega de falar. A gente está aqui hoje com o nosso querido Felipe Garcia Vieira. O Felipe Vieira da Band, gente, pode um troço desse, eu fico até nervosa e agradeço a Band ter permitido que o Felipe esteja aqui conosco. O Felipe, que acima de tudo é nosso amigo, meu amigo, que a gente hoje aproveita para matar a saudade. Ai, Felipe, eu nem tenho palavras para te agradecer a tua estada aqui hoje. Não, obrigado a ti, obrigado ao Sérgio pelo convite, parabéns pelo trabalho que vocês realizam, é muito bom estar aqui. Sabe que Felipe Garcia Vieira, no rádio ou na TV, só existiu na Rádio Sobral de Butiá num curto período de transição, né, que eu passei de Felipe Garcia para Felipe Vieira. Né, então ali eu usei Felipe Garcia Vieira, aí depois caiu o Garcia da mãe e ficou o Vieira do pai. Felipe, tu disseste, já começaste aqui em Butiá, na tua carreira, e a gente sabe, tu sempre, já ouvi teus depoimentos em outras ocasiões, que tu colocas que era o teu sonho, né, trabalhar com o que hoje tu trabalha. E o sonho, quando ele é realizado, é uma coisa que a gente precisa compartilhar com as outras pessoas, até para servir de exemplo, né, que nós... esse chavão de que temos que acreditar no nosso sonho não é chavão, é verdade. Né? Então, conta um pouquinho para nós como é que foi o teu início. Sabe que o Heron Oliveira e o Sérgio Fernandes e mais toda a turma, né? Tio Kiko, Já, Padre Frederico Antônio Asman, Nelton Vieira Soares, Walter Coiado, né? O Coada é a Doremico. Né? E todo aquele pessoal que investiu na rádio é um pouco responsável por isso, porque o que aconteceu naquele verão de 79, a gente não foi para a praia, né? Então, e desde ali de novembro, dezembro, quando o Heron, o Sérgio chegaram a Butiá e começaram a testar o sinal da rádio, eu já me interessava por aquilo, né? Eu deixei um rádio ligado no 1140, dentro de casa, então sempre que eles colocavam o sinal experimental, o rádio tocava lá, eu ia lá, tocava San Francisco Nights eu lembro. E ali eu já comecei a me encantar com esse negócio. Né? Eu digo que não teve um plano B, porque sabe a história, né? Eu era tão chato, tão mala, e eram só 250 telefones em Butiá, que eles faziam provocações na rádio, liga pra rádio e tal, e eu ligava, era cara de pau. E aí eles pegaram um dia e me chamaram e só, para de ligar, só tem outros 249 telefones em Butiá. Né? E eu dizia que, olha, se virem vocês, se os outros não forem mais lentos que eu... Eles que lutem pela... E aí eles me tiraram o direito de ligar pra rádio e me botaram para acompanhar o futebol de salão naquela época, na quadra da Brigada Militar. Então eu ia lá, anotava os resultados, e de noite eu ia no programa do Brasil Oliveira Lucas e dava os resultados. Aí um dia o Sérgio, acho que foi o Sérgio faltou, o Luiz Carlos Oliveira faltaram, algum deles faltou. Eu disse, não, eu fico aí fazendo um programa, porque eram as cartinhas que nós mandávamos, né? As cartinhas que a gente mandava para o Clube dos Namorados lá, escritos lá por vocês, lá no Alcides Conter, pelo pessoal do Rondon. E aí eu fiquei lá lendo as cartas e tal. E aí nunca mais parei, né? O início foi assim. Depois, com 16 anos, aí sim tem um interstício ali, mas com 16 anos, eu fui contratado como operador de áudio. E também na primeira semana o Jorge Matias teve algum problema
E eu já fui fazer o programa do Jorge, o programa do Alfeu, né? E aí nunca mais parei, né? Tudo é uma soma, né? A vontade e a oportunidade, porque a pessoa tem que estar ali, né? Tem que estar ligada e as oportunidades surgem. Tu é filho da Famecos? Eu sou filho da Famecos, mas eu sou filho da Rádio Sobral. Eu acho que a Famecos me ensinou algumas coisas, depurou algumas coisas, mas comunicação eu aprendi na Rádio Sobral, eu sempre digo isso. Que comunicação eu aprendi na Rádio Sobral. Os professores da Famecos não gostam, tem uma história muito de arrogância minha, né? Mas é uma história que hoje ela já circulou muitas vezes, com uma professora minha da Famecos, que ela cometeu um erro numa sequência que seria uma sequência de montagem de equipamentos, e eu corrigi. E ela pegou e disse assim, não, professor, é assim, dá para fazer assim e tal. Aí ela perguntou se eu trabalhava em rádio. Eu digo, trabalho em rádio. E aí eu devolvi, você trabalha em rádio? Aí ela, trabalho na Rádio Gaúcha. E eu disse, um dia tu vai me produzir. E aquilo foi de uma arrogância, mas passado o tempo, 6, 7 anos depois, ela... Mentira que você se ela me produziu, e ela que lembrou da história. Porque ela ficou muito indignada. Esse aluno arrogante, então, realmente eu fui arrogante, mas depois a gente hoje é grande amigo e adoro ela, amo ela de paixão, uma professora maravilhosa, doutora em comunicação, a professora Magda Cunha. Tu sabe, Felipe, que hoje o entrevistado és tu entrevistado, mas eu preciso te contar uma coisa também, te confessar. Eu estudei na PUC e o nosso prédio de letras era ali na Famecos. Sim, letras. E eu sempre tive vontade de fazer jornalismo, te digo assim... Devia ter feito. Devia ter feito. E esse universo me encantava, então eu estudava letras, mas eu estava sempre ligada na Famecos. Aí lá encontrei uma vez o Birajara Valdez, que andava por lá, né? Esse é o melhor de todos nós. Sim. Enfim, aí fiz letras, até porque... naquele momento eu precisava trabalhar também para ajudar no custeio da minha faculdade e tal, e pensei, vou fazer jornalismo, vou fazer o quê depois, né? Olha como a gente... Mas é um negócio, assim, tu tinha um caminho natural, que eram as letras, em função da professora inspirada Elizabeth, pela né? mãe, então, tu tinha um caminho natural, né? Tipo assim, eu nunca faria contabilidade. O pai de alguma forma foi contador. Esse universo. Uhum. Eu nunca faria. Se alguém fizesse lá em casa, o Ronei fez a administração, a Rejane pegou e fez ciências sociais, mas talvez até a pessoa que tivesse mais aptidão para isso seria a Rejane. O Ronei acabou seguindo esses passos dentro da Copelma e tal, mas eu não tinha aptidão nenhuma para isso. Nenhuma. Para essas questões de exatas, então eu tinha que fugir das exatas, né? O que eu ia fazer da vida? Foi o que eu fiz. O que eu ia fazer da vida? Eu sempre fiquei pensando assim, né? Quer dizer, eu nunca pensei, né? Porque eu acabei entrando nesse universo do rádio e seguindo por aí. Mas eu seria péssimo se eu fosse seguir os passos do pai, né? Era mais fácil eu ter seguido os passos da mãe, que era costureira, porque eu tenho essa coisa que eu sempre gostei muito. Querido seu Romeu e Dona Hilda, nossos amigos. Mas é uma questão assim que eu não fico pensando, né? Não era minha praia. Pois então, e claro, não me arrependo, fiz letras, acho maravilhoso. Hoje eu não estou mais atuando em sala de aula, mas como extensionista social a gente usa muito essa questão da comunicação e tal. E tu tem outro fundamento, né? Porque na nossa época a gente lia muito. Sim. Eu tenho a sorte, os meus filhos leem dois, bastante. Né? Um casal. Leem bastante, né? Mas é algo que nos dá muita base ainda, né? Eu acho incompreensível terem feito a gente ler Machado de Assis com 12 anos, eu fui reler com 30, né? Mas de alguma forma era algo que nos dava um norte já, e a gente consegue aproveitar muito isso ainda hoje, né? E eu acho que isso se perdeu, né? Então, da comunicação, a literatura,
letras, tem tudo a ver, né? E a questão dessa possibilidade, eu acredito que a televisão ainda é um meio de comunicação muito importante, que não vai nunca perder o seu espaço, apesar das redes sociais, né? Porque é essa oportunidade dessa troca aqui, né? Essa coisa das pessoas poderem conversar, dialogar, trocar. E tá tão raro hoje em dia, né? Não interessa mais a plataforma, né? Se vão nos ver através das redes sociais, se vão nos ver através da televisão, se vão nos ouvir através do rádio, né? Mas essa situação de você trocar experiências, tem um ensinamento chinês, né? Que diz que se você vier por uma estrada, cruzar com uma pessoa, você trocar, cada um carregando um pão, né? Troca um pão, cada um vai seguir o seu caminho com um pão, mas se parar, conversar, aqueles pensamentos que tu estava trazendo, os pensamentos que o outro estava trazendo, você vai evoluir nessa troca, né? Os chineses ensinam isso, né? E é assim que a gente vai evoluir. A comunicação pessoal, que muitas vezes está distante hoje, né? As pessoas parecem não ter tempo, mas eu acho que isso vai ser resgatado cada vez mais, né? Vai haver um momento da overdose das redes sociais e as pessoas vão sentir essa necessidade nova, né, de trocar ideias, de trocar conhecimentos. Isso eu acho que a gente até já está um pouco nisso, né? Nessa situação. Felipe, quanto tempo de Band? Entre idas e vindas, 15 anos. 10 anos em Porto Alegre e agora vou fazer 6, né, de São Paulo agora. Tu moras em Porto Alegre também, em São Paulo? Não, como é que tu faz? A gente tem uma residência em Porto Alegre, mora em São Paulo, e a residência em Porto Alegre quando a gente vem, eventualmente, né? A gente tem conseguido em média vir uma vez por mês, né? Mas muito para evento de família. E, né? Teus filhos, que gostam de vir no Rio Grande do Sul? Adoram. Eles adoram a tia Rê e o tio Antônio. Só imagino. A tia Rê e o tio Antônio são duas figuras muito presentes na vida do Theo e da Laís. Os avós maternos dele também, a família materna deles também é muito presente, né? Então eles adoram vir ao Rio Grande do Sul, adoram vir a Butiá, adoram ir a Caxias. Estando em Porto Alegre, se divertem bastante, eles são tranquilos nisso. E como é que é essa questão, porque teu trânsito é bastante grande, tu consegue administrar bem o tempo com a família, porque é bem corrido, né? Mais ou menos, né? Porque o que aconteceu, né? Eu fui para São Paulo por causa da minha esposa, né? A minha esposa pegou e foi trabalhar em São Paulo, a gente estava com as crianças pequenas, então houve uma decisão, sempre tinha convite para trabalhar em São Paulo. Lá, eu estava no SBT aqui, tive o convite do SBT para ir para São Paulo, e aí, em função de uma questão... Não te interrompendo, a atividade dela não é... Não, é educação. Educação. É educação. É uma executiva na área de educação. Aí, eu ia para o SBT em São Paulo, o SBT pegou essas crises que ocorrem, né, em algum momento, o SBT pegou e fechou uma parte do departamento que eu ia trabalhar, em São Paulo, que a ideia era essa. Aí eu já tinha proposto a mudança, fui para São Paulo e eu tinha trabalhado na Bandeirantes. O Johnny Saad descobriu que eu estava em São Paulo, o presidente da Bandeirantes, conversou comigo e aí a gente viabilizou com o Rio Grande do Sul, com o apoio do Leonardo Meneghetti aqui no Rio Grande do Sul, do Marcelo D'Angelo em São Paulo, a gente viabilizou a minha ida para a Band News. Eu cheguei lá, estou até hoje na Band News, não, mas fiquei 8 meses na Band News e aí me chamaram para a TV aberta. A ideia era voltar, a ideia era ficar 2 anos em São Paulo e voltar para Porto Alegre. Mas aí acabou da gente pegar e se adaptar super bem lá. A ideia é ficar por lá mesmo. Denise, eu digo assim, eu não planejei sair de Butiá. Né? Nunca foi um planejamento. A gente ia, a gente fez faculdade indo e voltando, né? De ônibus. Exatamente. Né? Então a gente ia e voltava todo dia. A ideia um pouco era Rádio Sobral. Aí aconteceu de fazendo a faculdade e receber o convite para a Rádio Gaúcha. Fui para a Rádio Gaúcha, fui muito feliz na Rádio Gaúcha, 10 anos, Rádio Gaúcha, RBS TV, TV Com, né? Vários veículos da RBS.
Aí tive o convite do Bira Valdez para ir para Bandeirantes. E foi um convite muito bom. Aí troquei, todo mundo dizia, tu é louco, sair da O Bira RBS. já é falecido, né? Já, infelizmente. Não. E aí tive o convite do Bira, e aí tu é louco, né? Tu tá numa trajetória de ascendência aqui na RBS, mas eu nunca tive medo disso, fui para Bandeirantes. Fiquei 10 anos na Bandeirantes. A Record comprou a TV 2 Guaíba e a Rádio Guaíba e me convidou para ir para a Record. Aí não deu certo o projeto de TV, fiquei na Rádio Guaíba, que era um sonho trabalhar na Rádio Guaíba. Saí da Rádio Guaíba quando o SBT me convidou. Não. E aí eu nunca fui assim, eu vou ficar aqui por causa dessa segurança e tal. Acho que as propostas vão acontecendo, os desafios vão acontecendo, sabe? Eu estava numa zona de conforto na Rádio Guaíba naquela época, e era um desafio voltar para a TV no SBT, que é uma TV super popular, né? E eu me desafiei, foi legal, foram 2 anos muito legais. Aí vou para São Paulo, teve esse problema assim, cheguei lá com uma mão na frente e outra atrás, mas em função do passado aqui, a Bandeirantes me chamou e foi muito legal ter ido para a Bandeirantes lá. Me desafiei na Bandeirantes, trabalhar numa TV só de jornalismo, que é a Band News. Aí chamaram para a TV aberta, quer dizer, então são essas coisas, né? Se amanhã me chamarem para outra coisa, eu estou aberto a propostas. Quer dizer que a TV Atualidade até tem possibilidade. Tem total possibilidade. Tem total possibilidade. Eu fico feliz. Mas tem um negócio. É de conhecimento, né? Que eu peguei e fiz uma troca. Hoje o Luciano está com a casa do pai e da mãe, né? O meu primo querido. A logística já não seria tão fácil. A logística já não tem. Mas a proposta sendo boa, né, Felipe? Né? Mas hoje porque isso era outro negócio, né? Essa questão de desapego, né? Foi feito. Hoje ainda bem que o Luciano e eu porque eu queria que ficasse com a família a casa. A Rejane dizia que era uma casa muito grande para ela. Aí eu dizia assim, não. Eu vender a casa do pai e da mãe, não, né? Aí tudo tá certo com o Luciano. Mas eu vou ter que tem que ver onde é que eu vou ficar. Quem sabe fica aí a possibilidade, né, gente? A gente sabe, né, que aqui, assim como o Felipe diz que não planejou nada, o universo toma conta, a gente não sabe o dia de amanhã, sabe né? Que eu sempre achava que eu ia voltar para Butiá e na casa do pai e da mãe eu ia ter, em função de, claro, ter vários quartos vazios, né? Eu ia ter ali a minha biblioteca. Eu sempre pensei isso. Tocaste num ponto que quem é de Butiá e já saiu, eu já saí de Butiá, já morei fora, voltei, né, pela questão familiar também. E hoje eu vejo que foi uma decisão acertada, porque nesse momento, se eu não estivesse aqui, eu teria que vir para cá, né? Como é que é quando tu chega em Butiá, assim? Porque as pessoas têm muita mania... Eu vou te dizer um negócio que é pior do que chegar em Butiá, no sentido de quando é que tu chega... Não, é quando eu atravesso a ponte do Guaíba. Quando eu atravesso a ponte do Guaíba, começa a passar um filme na minha cabeça que só vai acabar esse filme quando eu chego na Piratini 185, agora na 197, que é a casa da Rejane, né? Mas ali... da ponte do Guaíba até a casa do pai, da mãe, né, da Rejane, é um filme que vai passando. Toda vez, sabe? Não é assim, não é quando eu chego no trevo de Butiá. Esse filme começa a rodar na minha cabeça quando eu atravesso a ponte do Guaíba, né, que eu fico pensando as milhares de vezes que a gente pegou um ônibus, foi para Porto Alegre, pegou um carro, foi para Porto Alegre, na faculdade, volta. Isso tudo esse trajeto é que vai montando o filme. Eu te pergunto, e eu já estou sendo sinalizado que nós vamos ter que encerrar esse bloco, tranquilo, mas a gente vai continuar no próximo, até para a gente poder ter essa perspectiva diferente, porque quando a gente sai e retorna, a nossa visão é diferente de quando a gente permanece, né? Claro. Mas nós vamos ter que fazer um intervalo agora, porque nossos patrocinadores precisam dar o recado deles. Mas fica aí, tem mais Felipe Garcia Vieira. Daqui a pouquinho fiquem conosco no Sem Fio.
Estamos de volta no nosso Sem Filtro. Para quem chegou agora, nós estamos conversando com nada mais, nada menos do que Felipe Vieira, que hoje ele deixou a sua atividade jornalística e veio prestigiar o Sem Filtro. Felipe, brincadeiras à parte, mas é uma brincadeira em tom de seriedade. A gente está com um orgulho imenso de te ter aqui. Suponhamos que alguns jovens estejam nos assistindo agora, né, que tenham esse sonho, que estejam se arvorando no mundo do jornalismo. O que tu diria para essas pessoas que estão nos escutando e que têm um sonho parecido com esse teu? E talvez não tenha ainda um arrojo como tu tiveste, né? Mas o que tu diria para essa galera que está nos assistindo? É bem diferente, tá? Porque é o seguinte, eu vejo pelo meu filho, tá? O Theo. O Theo hoje, ele é muito melhor do que eu. Ele é muito melhor do que eu hoje, talvez. Não, mas assim, por que eu digo? Eles já nasceram numa era digital. Então, eu quero fazer jornalismo. Não é o jornalismo que eu fiz. Entende? Por quê? Porque o mundo mudou, a velocidade está mudando muito rápido. A gente ainda tem uma grande força na TV aberta, nas TVs a cabo, e isso não vai terminar, né? Mas essas redes digitais, essas redes sociais, estão criando um novo jornalismo, né? O que eu disser hoje, o ano que vem, não está mais validado para eles. O que eu diria para eles, o que eu digo sempre que alguém me convida, vai lá dar uma palestra, vai lá conversar tal, com os meus alunos. Leiam os clássicos. Leiam os clássicos. É importante ler qualquer livro, bula de remédio, mas leiam os clássicos. Estudem outras línguas, estudem outros idiomas e viajem sempre, para onde for. Viagem de Butiá a Porto Alegre, de Butiá a qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Eu consigo ir no Uruguai, vai para o Uruguai, viaja. É isso que te abre o mundo, é isso que te abre a mente, a percepção. Então estuda os clássicos, estuda idiomas e vai viajar. Mete o pé na estrada, porque isso é experiência própria que vai te ampliar os teus horizontes. Mas é importante eu saber a técnica de TV e tal. É muito importante se tu quer ser jornalista. É importante eu saber fazer isso ou aquilo no rádio. Mas não é esse mais o diferencial. Sim, era isso que eu ia te perguntar. Se essa mudança toda, isso é bom ou é ruim? É bom, de certa forma, tu já está me respondendo. Né? É o mundo evoluindo, a gente não vai travar a evolução do mundo. A gente te faço essa pergunta. É aquela história que não é o mais forte, né? É quem se adapta melhor, né? O Lavoisier, né? Então, a gente tem que se adaptar. Eu te faço essa pergunta, agora até transpondo para a minha área. Né? A gente notou que não é sendo saudosista e nem retrógrada, mas os cursos de magistério foram extintos, sim, né? Sim. E a partir daí temos outro perfil de professor, né? Aí, volta e meia, a gente está conversando, porque eu saí do magistério, mas a gente tem, né, as ex-colegas, as amigas e tal. Tem algumas coisas que a gente nota que a evolução fez ficar para trás. Né? E que hoje seriam necessárias. Então é por isso que eu te pergunto, porque tem muito jornalista de momento, né? De Facebook, né? E cada vez mais vai ter isso. E cada vez mais. E daqui a pouco tem até uma projeção e uma certa... serve até de inspiração, digamos assim, mas não é o que se apregoaria, no caso. Não sei se eu talvez eu esteja com uma conversa de velha já, né? Não. Mas eu acho importante também trazer isso. Mas é assim, o mundo mudou. E o mundo vai seguir mudando. Então é o seguinte, o que era uma regra lá, a gente falou do Bira Valdez aqui, que para mim foi o melhor apresentador de TV que eu conheci. O Bira, além de uma extrema habilidade de comunicação, era um excelente ator. Então o Bira sabia colocar emoção em cada notícia. E a emoção certa, a dose certa, ele tinha essa percepção. Como outros têm, né? E a gente tem excelentes jornalistas em diferentes áreas.
Mas esse mundo do influencer, esse mundo que está surgindo ainda, ou que está em evolução, é outra coisa, sabe? E é comunicação. Não. Eu acho que em alguns momentos a gente vai pegar e retroagir, porque vai ter, como acontece qualquer movimento, né? De vez em quando, não é nem saudosismo, a gente fica lembrando essas coisas, né? Porque a gente vai lá buscar o bom exemplo. Em algum momento pode ter isso de novo, mas o que é bom vai permanecer. Exato. E é por isso que eu falo dos clássicos, né? Você tem hoje uma excelente notícia. Apesar de tudo que a gente fala, o mercado editorial brasileiro cresceu 14%, eu acho, o ano passado. Ou esse ano, melhor dizendo. Está em evolução 14%. A gente não dizia que ia evoluir, né? Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão lendo menos. A pilha de livros só cresce, né? Não tem tanta coisa a fazer, mas é isso. Então, mas tem que ler. Mas tu vai ler a novidade lá, o fulano que está sendo lançado, é o cara da moda. Se eu tiver o cara da... vou pegar um livro que eu ganhei, estou louco para ler esse livro. O Segredo Final do Dan Brown. Dan Brown é o cara do Código da Vinci. Então, é um excelente autor. E muito bem traduzido, porque também tem isso, né? O cara é bom na língua dele, mas tem que ter um bom tradutor para o português. É para ser fidedigno. Exatamente. E aí, eu estou louco para ler o Dan Brown. Agora, se tu me disser, Felipe, tem um Dan Brown e o Machado de Assis, eu vou dizer, leia o Machado de Assis. Porque o Machado de Assis, daqui a 100 anos, ele vai continuar atual. Entende? E tu disseste uma coisa realmente importante. Quando a gente foi doutrinado a ler esses autores, a gente não tinha capacidade. A gente não tinha capacidade de entender. A gente não tinha capacidade. Então é bom agora fazer essa Me lembro, releitura. nenhuma crítica, né? Mas eu me lembro assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu não estava preparado para ler Memórias Póstumas de Brás Cubas com 14 anos. Aí, quando alguém lá me falou aos 30, assim, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu odiei. Pessoal, mas é maravilhoso. Eu fui reler. Aí tu capta toda a história, toda a genialidade. E eu tenho guardados ainda lá vários desses livros que a mãe mantinha, né? Estão lá. E realmente é uma coisa que mexe com a gente. Meus filhos não chegaram a ter essa oportunidade, mas tem essa curiosidade. Alguns daqueles livros foram lidos e tal. Mas é como tu disseste, é outro mundo e a gente precisa se adaptar a isso, né? Para a gente poder também não viver só de saudosismo e não se tornar uma pessoa, né, retrógrada. Mas enfim, a gente busca, não adianta, são as nossas referências, são as nossas bases, né? E tá um mundo muito louco. Daqui a pouco tu chega num grupo, até não precisa ser tão mais novo do que nós, e a gente já está pensando assim, não é o meu lugar, né? Mas isso eu acho cada vez aí não. Ai, meu Deus, eu ando um pouco assim, eu acho que estou ficando velha mesmo, né? A gente vai pensando, meu Deus, onde é que tá, né? Onde é que eu tô? Que mundo é esse? Mas isso é o processo que a gente está passando, né? Não estamos aqui para baixar o astral das pessoas, mas a gente está sendo realista. Por isso que o programa é sem filtro, né? Se fosse uma coisa mais programada, de repente eu não estaria dizendo isso. Mas aqui sai assim. Mas é bom saber que tu também pensa um pouco para esse lado, né? Porque eu tô menos saudosista que tu. Eu acho também um pouco saudosista. Eu tô. Mas é o período do ano, Pode né? ser. Temos que considerar. O Natal, eu sempre gosto do Natal, mas eu acho uma data muito triste. Porque a gente começa a ver sempre as pessoas que estão faltando, né? Nas nossas mesas, na nossa ceia. O que é errado, porque hoje eu tenho a minha neta que vai estar comigo. Olha né? só. A gente tem a nova tem geração. Neta, Denise. Eu estou muito atrasado. É maravilhosa minha... Quantos anos tem a tua neta? 5 anos. 5 anos. E assim, então, a gente eu não tenho uma pode... filha de 9. Pois então. Tu viu só? Eu morro de ciúmes dos meus amigos, teu caso, o Álvaro, tantos outros, né? Que,
meu neto, minha neta, eu morro de ciúmes, né? Porque é o seguinte, é maravilhoso ser pai. É maravilhoso, uma experiência maravilhosa. Mas eu fui ter essa experiência aos 47, eu brinco aos 47 do segundo tempo, e depois aos 50. E aí eu vejo vocês já com a vida pronta, né, exatamente para poder aproveitar a vida com os netos. Né? É um outro momento. E aí a gente entende que a minha mãe era muito assim. Eu dizia, mãe, por que tu faz isso para os guris que comigo tu me trazia num cortado, né? E ela dizia assim, Denizinho, tu vai entender. E hoje eu entendo e faço a mesma coisa. Porque neto é diferente, né? Neto a gente não tem aquela obrigação primeiro, né? Não, eles têm que curtir e é isso. Felipe, tu sempre, agora tu vieste por ocasião do Natal, né? Tu é pontual nas tuas vindas aqui em família? Tento ser. Não diria que sim, eu sou pontual, tento ser. Porque assim, ó, a gente tem uma situação hoje, né, de poder vir bastante. Né? Então, graças a Deus te permite. Então eu consigo vir bastante ao Rio Grande do Sul. Nem sempre consigo vir a Butiá. Mas aí a tia Rê pega e sai daqui e vai lá ver o Theo e a Laís, então eu consigo ver bastante a Rejane. E a Rejane vai para São Paulo, a gente vem para cá, então a gente consegue estabelecer esses contatos. E hoje tem essa questão das redes sociais e principalmente dos grupos de família no WhatsApp, nem que seja para o bom dia, boa tarde, boa noite, que alguns acham um saco. Em curtas distâncias. Mas que alguns acham, só isso. Não, mas é legal. Sabe? É legal quando eu boto ali o bom dia, a Silésia responde, pô, a Silésia está acordada, a Silésia está bem. Né? A Jaqueline responde, pô, bom dia, cunhada, sabe? Assim, as pessoas vão. Eu acho que isso vai mantendo vivo. Tinha uma situação que era você morando longe, não ter, né? Só tinha o telefone mesmo. E aí você não ia ligar toda hora, era um custo também. Hoje, através das redes sociais, você liga sem custo, né? Tem um custo, mas não é nada elevado. Então, isso é uma forma de aproximar. Então, diariamente a gente tem algum contato, né? Felipe, não sendo indiscreta, com quantos anos tu estás agora? Não nenhuma inscrição, estou batendo a mesma idade que tu, ou próximo, eu sou mais velho. Eu vou fazer 60 agora em fevereiro, né? Ou 58, então nós regula, estudamos né? na oitava série juntos. Gente, nossa senhora, a nossa turma da oitava série era temida. A nossa turma era temida. Foi quando eu voltei para Butiá, né? Eu morei em Charqueadas, voltei para Butiá na oitava série. Eu te faço essa pergunta porque, claro, há tempos atrás, né, 40 anos já era considerado uma pessoa, né? Mas não tem mais hoje isso. A gente sabe que graças a Deus estamos cada vez mais com uma longevidade, uma produtividade boa, né? O envelhecer te assusta, Felipe? Não. Ele me assustou muito até eu começar a envelhecer. Eu me lembro que quando tinha aquele marco... Desenvolve. Não. Tinha o marco do ano 2000, né? A virada do século. E aí eu me lembro assim... É o fim do mundo, a virada do século, essa coisa toda. E aí eu me lembro assim, eu vou ter 34 anos. Eu me lembro assim, quando eu tinha 10, 12 anos, eu fazia esse cálculo. Eu vou ter 34 anos, vou ser um velho. Eu me lembro quando o pai fez 50 anos, aquilo foi um marco na família. Meu pai fez 50 anos, meu pai é um velho. Eu, com 50 anos, fui pai. Né? Então, acho que isso é uma questão também natural, de evolução. Né? A gente... O seu Hilo está com 95, tu vai ultrapassar os 95. Né? Com tranquilidade, a ciência vai nos ajudar. O fato é que a gente não está preparado para tanto o nosso psicológico. Então a gente tem que melhorar o nosso psicológico para isso. Porque a gente ainda acha velho, isso longevo, isso longe isso, não longe isso, mas está ali, é amanhã isso. E a gente tem que conviver bem com isso. Tu sabe que eu ainda me assusta um pouco. Não sei se é porque eu venho de sucessivos
perrengues, assim, familiares bem próximos, né? Meu sogro, depois a mãe, agora o pai, onde a velhice, ela traz uma série de complicações, né? E quando a gente mora no interior, tudo é mais difícil. Eu te confesso que uma das coisas que eu tinha mais medo, eu pensava assim, se eu precisar da SAMU um dia, pensava, né? Como é que vai ser? Vai chegar tempo? Sabe essas coisas que a gente fica pensando? Graças a Deus, precisei, chegou, passei, cumpri meu papel e estou cumprindo. Mas o que me assusta é que, graças a Deus, eu posso, meu irmão também é muito presente, a gente pode acompanhar os nossos pais, se tu pudesse acompanhar dentro do possível. Mas quem não tem, né, Felipe? Eu penso muito nisso. Nós não temos uma preparação para o idoso. Bom, mas e isso aí assusta a gente. Eu não quero dar trabalho para meus filhos. Mas Denise, é esse o medo que eu tenho. Eu quero muito viver até os 100, mas que eu possa ser autônoma. Mas isso é a ordem natural das coisas. Eu acho que isso a gente tem uma preparação. Tá? E é uma questão de família. Infelizmente, e em tudo, a gente tem crianças abandonadas e tem idosos abandonados. Infelizmente. Dois extremos bem preocupantes. Os dois extremos bem preocupantes. Mas vamos lá, quem tem uma base familiar sabe que tem uma ordem natural das coisas. E a gente tem uma responsabilidade. Essa responsabilidade tem que ser partilhada. E é assim. A gente tem que se preparar para isso, saber que existe essa longevidade, ela vai ser cada vez maior. Nós vamos viver mais e melhor. Não sei se talvez algumas pessoas isso pode ser polêmico para algumas pessoas, mas porque a ciência evolui e a gente vai. Doenças que hoje existem, daqui a um tempo não existirão mais, vão surgir novas doenças. Então é uma situação que a gente vai ter que conviver. Agora, que bom que a gente tenha dado uma educação, que a gente tenha tido, em primeiro lugar, uma educação, e uma sabedoria de levar isso adiante, e que a gente consiga ensinar quem vem. Agora, uma situação, e aí é uma outra questão, que é uma questão matemática, é a demografia. Vão nascer menos pessoas, os nossos filhos vão ter menos filhos que nós, então vai ter uma diminuição da população. Essa é uma outra situação que a gente vai ter que se preocupar lá na frente, seja do ponto de vista exatamente da continuidade da humanidade, seja do ponto de vista até da questão financeira. Como é que vão sustentar, por exemplo? Exatamente isso. Então, tem tudo isso. Mas é isso, a gente vai evoluindo e nessas evoluções acontecem problemas que a gente vai ter que contornar lá na frente. E eu sempre digo, conversar com um amigo não é terapia, mas é terapêutico. Eu estou repetindo, Chava. Felipe, como é bom conversar. Esse programa oportuniza isso, né? A gente conversar com as pessoas e ver que muitas vezes a gente faz tanto fantasma, né? Eles existem. A gente tem que aprender a lidar com esses monstros. Exatamente. Que bom que a gente tem a humildade de reconhecer que precisa disso e correr atrás. E como a gente não é fraco, né, Felipe? Nós não somos fracos, corremos atrás do nosso. A gente teve bons exemplos, né? Tivemos bons exemplos. Então, e nunca foi fácil. E essa situação da gente, por exemplo, nosso caso, a tua mãe já tinha tido um letramento antes, né? Mas os meus pais não tinham cursos, né? O pai era de primária, a mãe também, né? Mas evoluíram na vida. E aí para eles era uma, abre aspas, obrigação os filhos terem um diploma, aquela coisa, né? Do que tu passou, eu passei e tal. E o que nos forja? O que nos forja, é saber que não era fácil sair de Butiá, chegar em Porto Alegre, pegar um ônibus em Porto Alegre, no nosso caso ir para a PUC, no fim do mês pagar o boleto da PUC. Os pais ajudavam, a gente ajudava porque a gente já trabalhava, mas a gente tinha isso nos forja. É isso que faz, essas dificuldades da vida que muitas vezes a gente tem que pegar e entender que é o diferencial da vida de cada um.
Né? Quem ganhou tudo não sabe talvez conquistar coisas. Então é essa preocupação, de um lado com educação e de outro lado com caráter, formar caráteres. Né? O caráter tem que ser forjado. E a gente teve essas dificuldades todas que hoje a gente olha para trás, foram ensinamentos. Né? Quantas vezes a gente saiu daqui, quantas vezes eu dormi no ônibus, mas quantas vezes eu também saí daqui tendo que estudar no ônibus, porque eu tinha que pegar um ônibus 15 para 6, né? Na rodoviária, pegar o outro ônibus meio-dia e 15 e voltar para Butiá, chegar aqui, comer qualquer coisa que a dona Hilda estava colocando na frente, porque eu tinha que fazer um programa às 2 da tarde na Sobral, para pegar o ônibus dos estudantes às 5h15 na frente da Sobral e ir de novo a Porto Alegre, porque tive aquele acidente de carro e tal, que aí eu tive que fazer manhã e noite na PUC para pegar e não estender muito a faculdade. Né? Então e aí chegava em Butiá 1h15 1 da manhã, né? Porque a gente dividia o ônibus com o pessoal de Arroio dos Ratos, fazia baldeação em Arroio dos Ratos, chegava em Butiá 1 da manhã, para no outro dia, 5h15, 5h30, a dona Hilda está lá me acordando, muitas vezes era o despertador, mas muitas vezes era para eu chegar dormindo na rodoviária para pegar um ônibus para ir para Porto Alegre. É isso. Naquela época era um sacrifício, hoje é um aprendizado. Beleza. A gente vai ter que fazer mais um intervalo e voltamos com o nosso Sem Filtro e mais Felipe Vieira. Chegamos no nosso último bloco e vamos continuar conversando assim. Eu tinha tanta coisa, Felipe. Ontem eu sentei e fiquei pensando, embora a gente não faça um script, eu fiquei pensando, o que eu vou conversar com o Felipe? Faz tanto Sabe que essa tempo era uma curiosidade, era uma curiosidade que eu tinha? Se ia ser uma conversa, né? Ou se ia ser aquelas entrevistas assim, olha, Denise preparou 20 perguntas, né? E aí eu tenho 20 perguntas para responder. E eu ficava pensando assim, se as perguntas seriam sobre a nossa infância, adolescência, juventude, se ia ser sobre o momento atual, se ia perguntar sobre política, economia, né, comunicação. Eu fiquei pensando nisso, como é que seria isso? Então, eu te confesso eu tive a honra de te deixar pensativo. Te confesso que a minha lembrança da Denise, eu pensava que tu viria com 20 perguntas pautadas, assim. Tu teria um script. Eu pensei isso. Porque tu sempre foi muito organizada. Não, eu continuo organizada. Só que quando o Sérgio me convidou para eu ser parceira desse projeto, eu disse, Sérgio, desde que seja uma coisa assim, livre e que eu possa fugir de protocolos, porque chega um momento na vida da gente que a gente anseia por isso, né? E sempre, olha, Deus tinha uma pessoa mais velha que dizia assim, Deus é pessoa muito boa. Deus é muito bom porque Ele nos orienta. E quando a gente está fazendo uma coisa com o coração, uma coisa voltada para o bem, né? Os caminhos surgem, né? Então a gente muitas vezes ficava assim, a pessoa que a gente convidou para conversar não vai, né? O Sérgio me dizia, passava lá na Emater, dizia, Denise, hoje não vai dar. E um dia nós estávamos conversando na esquina sobre isso, e era um dia, né? Eu disse, Sérgio, mas como é que a gente vai convidar uma pessoa para vir conversar com a gente, embora seja um programa informal e tal, caseiro, mas tem que ter né? A pessoa tem que, não pode pensar que ela foi assim no improviso, não tinha tu. Vai tu mesmo, né? O que acontece seguidamente em qualquer lugar. Aí estávamos conversando, daqui a pouco nós dois olhamos para o lado e nos olhamos e o Sérgio falou, Fulano, vem aqui um pouquinho. E era uma pessoa que na ocasião, um popular aí da cidade, que estava super bombando no Facebook e tal, e bem curioso o trabalho, né? Tu aceitaria? Então, assim, e foi maravilhoso, a pessoa se sentiu valorizada, porque eu acho que é isso bacana da gente poder promover isso com as pessoas. Primeiro que tu vai fazer um programa de televisão. É um programa de televisão? Não tem a audiência, né, que vocês estão acostumados, mas é um programa de televisão, é uma coisa elaborada, um lugar bonitinho, a gente prima por isso e tal. Então, é bacana. Tem justamente... caneca?
Tem caneca personalizada. Né? Então, assim, dentro daquilo... Não é a caneca do Jô, mas é a caneca da Denise. Que nem diz o Cortella, é fazer o que se pode com as condições que se tem da melhor maneira possível. Melhor né? deles, meu amigo querido. Então, a gente... Ai, sou fã dele, já li vários livros. Então é isso, e é muito bom a gente poder dizer assim, ó, não programei nada, mas eu, particularmente, na minha falsa modéstia, eu acho que foi está sendo um excelente programa, Felipe. O que tu tem para me dizer a respeito disso? Não tenho nada para dizer, se é a tua opinião, eu só vou te corroborar. Mas a opinião do Felipe, profissional, para mim é muito importante. Não, acho que é questão de estilo. Eu, quando tive programas de entrevistas, eu tinha uma pauta na cabeça, né? Tinha ali 4, 5 perguntas para me guiar, que eu imaginava que seriam coisas legais de conversar com a pessoa, mas deixava fluir também. É bacana isso, até porque às vezes surgem coisas que tu nem estava pensando em perguntar. Exato. E aquilo enriquece o momento, né? Felipe, dentro do jornalismo, eu vou falar uma coisa que eu penso que seja, porque eu não conheço. Tem o jornalismo investigativo, policial, variedades, enfim, vou parar por aqui porque me foge os termos. Ainda tem algum setor, alguma divisão que tu teria vontade de experimentar antes de... Tem, e não é no jornalismo. O que seria? Tem um negócio que aconteceu comigo, né, e que não vai mudar, tá? Porque eu não vou sair do jornalismo e não vão... Mas eu teve uma hora assim que eu achei que eu podia ter ido para o entretenimento. Entendeu? Era um negócio... Mas a minha figura no ar é uma figura... O cara mais durão. Eu já ia te dizer, não consigo te imaginar. Mas eu gostaria de ter sido desafiado para o entretenimento. Não fui, mas eu gostaria de ter sido. Não. E não é um arrependimento, mas eu fiz jornalismo esportivo um período muito pequeno. E eu saí do jornalismo esportivo por ser colorado. Eu disse, eu sou muito colorado, tal, e não tinha essas identificações todas. Ai, meu Deus, ninguém é perfeito mesmo. Dá para editar essa parte? E aí tinha uma situação que não tinha essa identificação toda. E eu saí. Eu peguei e abri mão. Fui fazer política e economia, que é o que eu faço até hoje, mais tradicionalmente. Então... não é um arrependimento, mas talvez se eu tivesse ficado, hoje eu poderia ser um dos jornalistas identificados, todo mundo sabe há muito tempo que eu sou colorado, e é um negócio que eu podia talvez ter avançado ali, mas não avancei. Seria muito bom. Seria. Eu gosto muito de esportes, mas não aconteceu e está tudo certo. Tu tocou num ponto que eu vou provocar. A questão da política. Vamos supor que num universo paralelo, né, as pessoas dissessem assim, Felipe, por que tu não vai lá para Butiá? Já me disseram isso. Butiá? Sim, seria tão legal. Então eu vou te contar um negócio que não sei se agora, mas Butiá de 1992, 1996, 2000, 2004, 2008. Acho que depois de 2008 eu não tive mais convite. Mas sempre tocava o telefone e tinha um convite de um partido, de outro. E eu adorava, porque era o seguinte: uma hora era um partido, da outra hora era o extremo daquele partido. E eu me sentia super bem, eu dizia não. Mas, com certeza, 92, 96, 2000, 2004, 2008, tocou meu telefone. Seja para ser candidato a vereador, seja para ser candidato a prefeito, vice-prefeito. Tá, vamos tirar a Butiá da jogada, né? Agora no patamar que tu estás. E tu sabe que... as propostas surgem. Uma vez bateram lá na casa do pai. Era... um ano antes, tinha que fazer a filiação eleitoral, né? E
bateram lá na casa do pai. Precisava do telefone do Felipe. Aí o pai olhou assim, o que tu quer com o Felipe? Quero que ele se filie. Quero que ele se filie, ano que vem tem eleição. E o pai, então eu não vou te dar o telefone. Aí o pai me ligou, legal, a gente falava muito, o pai e eu. Aí o fulano teve aqui. Assim, e aí, como é que ele tá? Tá ótimo. Queria que tu te filiasse. E o seguinte disse pra ele, que eu não ia dar o teu telefone. Tu não te mete com política, guria. Nunca te passou pela cabeça? Ou já passou pela cabeça? Teve uma... Eu vou te dar a data e o momento que a mosca azul pegou e me picou, e vou te contar a história rapidinho. Vou tentar ser rápido. Vamos lá. Era também um ano antes, a eleição de 2000. Eu sempre tenho que parar e pensar as estaduais e era eleição para o Estado, então é 2006, né? 2006, 2010, 2014, 2006. 2006 eu estava caminhando na orla do Guaíba, eu morava no Menino Deus, estava caminhando na orla do Guaíba, tocou o telefone, um presidente estadual de partido, outros já tinham me convidado, mas naquele dia eu estava no sábado à tarde, e eu peguei e disse assim, não, tal, ele assim, não, e tal, e a gente fez uma pesquisa, tu tem condições, tal, e eu digo, não, mas a mosquinha azul me picou. Aí eu liguei para Fábio Bernardi. Fábio Bernardi, eu considero pelo menos um dos melhores marqueteiros políticos do Brasil, do Rio Grande do Sul, com certeza, é o que eu mais gosto. Liguei para o Fábio Bernardi e disse, Fábio, estou aqui caminhando e aí é terça-feira, termina o prazo, era um sábado, terça-feira termina o prazo. Cara, e recebi um convite aqui e tremi. Aí ele disse assim, o que está fazendo? Eu assim, estou caminhando na orla do Guaíba. Aí ele disse, o que tu vai fazer de noite? Vou ao cinema. O que tu vai fazer amanhã de manhã? Vou acordar e vou a Butiá, vou comer um churrasco com meu pai e minha mãe. Aí, o que tu vai fazer na volta? Vou ao Beira-Rio. O que tu vai fazer depois do Beira-Rio? Eu assim, fui bem assim, devo ir ao cinema de novo e tal, porque eu sempre gostei muito de cinema, ia muito ao cinema. Então, ele assim, esquece. Porque tu não vai fazer mais nada disso. Tu não vai ao Beira-Rio, e se tu for ao Beira-Rio vai ter um monte... Esse argumento... Vai ter um monte de gente te incomodando. Afasta todas as... Cinema, tu esquece que tu não vai mais conseguir ir no cinema. Então, aí eu digo, não, mas... Ele disse, então faz o seguinte, entra no Twitter naquela época, né, que estava recém bombando, e... Acho que era 2010, na verdade, não era 2006, 2010. E vê lá, deputado tal, o que ele está anunciando? Tu vai ter saco para ir amanhã de manhã num batizado e almoçar um fulano numa comunidade lá e tal, e negociar com o pessoal do sindicato, e pegar um carro e ir a Uruguaiana, e sair de Uruguaiana e ir a Caxias, e sair de Caxias e ir a São Cepé. Estressa só de ouvir. Né? Aí eu digo, não. Eles, então tá, acabou, tu não é candidato, esquece, agradece a pessoa e manda essa mosca azul para bem longe. E não. Mas aquela vez foi a única vez que eu tremi mesmo. O convite esse argumento derruba todas as moscas azuis. Mas o convite foi interessante. Felipe, e ainda nesse tema, como é que é conduzir um debate político? Sabe, tem um negócio que é muito legal no debate político, é o respeito entre eles. E eu conduzi muito, agora não tem mais feito, né, mas eu conduzi muito debate. E sempre foi muito fácil, muito tranquilo para mim. O único debate que realmente eu tive um problema, e a partir dali foi uma decisão, foi muito bom para mim, porque foi uma decisão, foi um debate onde eu estava na dúvida entre os dois candidatos, qual era o melhor, e aí eu fiquei analisando o debate do ponto de vista de quem eu ia votar. E aí eu me perdi no debate. Foi um erro meu. E a partir dali eu decidi o seguinte, que eu não voto mais para executivo. Eu posso até votar para o parlamento, mas para executivo eu não voto mais. Porque eu não tenho que ter compromisso com ninguém, entende? Eu tenho que estar liberado para criticar todo mundo. E aí então, tu votou no ciclano ou no fulano? Não votei em nenhum. Não votei em nenhum. Não, sabe, há mais de 20 anos isso aí. Então, por quê? Porque eu sou pago para estar bem informado,
para fazer uma boa mediação do debate, no caso, e eu não tenho que estar ali, a Denise ou a Maria? Maria ou a Denise? Quem é melhor? Não, sabe? Não é espectador. Não é, eu não sou, eu tenho que estar focado em outras coisas. E também para me sentir liberado para depois, se a Denise for a prefeita, a governadora, a presidente da República ou a Maria, por mais contato que eu tenha com elas, me sentir livre, liberto para fazer críticas, elogios e críticas. Né? Felipe, só para matar a curiosidade, é minha, talvez seja de algumas das pessoas que estão nos assistindo, como é que é o dia a dia como é que é o cotidiano do teu trabalho, assim? As pautas, tu tem participação na elaboração das pautas? Tu tem uma equipe que trata disso? Não, é assim, ó. O WhatsApp hoje é um inferno, né, Denise? O WhatsApp é um inferno. Porque o WhatsApp a gente está sempre conectado. Então, vamos lá. Eu chego na Bandeirantes por volta de 15 para 6 da tarde e saio da Bandeirantes a 1h15 da manhã. Só que durante o dia... Direto. Surge uma pauta, a gente joga no grupo do WhatsApp. A gente vai conversando. Né? Então vai se montando Vai ali. se montando ali, mas nem sempre é para mim a sugestão. Às vezes quando eu jogo a sugestão e aí disse, mas é para ti? Não, acho que essa pauta é melhor para a Denise, para Paula Valdez, no caso. Né? Essa pauta é melhor para a Andressa Guaraná e para Lene Leone no fim da tarde da Band News. Ou então eu mando as pautas para os editores e para os chefes de reportagem. Cara, vocês veem pauta nisso aqui? Pô, isso aqui é legal. Então vamos fazer uma reportagem, vamos escalar um repórter e tal. A gente vai conversando o tempo todo. Quando eu chego na Bandeirantes, é bem assim mesmo, eu chego 15 para 6, maquio, vou para o estúdio da Band News. Lá eu vou olhando o que vai acontecer no meu programa de 1 hora da Band News, e estou de stand-by do Reinaldo Azevedo, que faz o programa dele da casa dele. Nunca caiu, mas se um dia cair, então entro eu lá do estúdio, se caiu o sinal dele, que é a internet, entro eu do estúdio e faço o programa. Nas ausências dele, a gente faz o programa dele também, o que vai acontecer na minha volta agora, de férias dele e feriados e tal. Saio da Band News às 8h30 e subo para a redação da Band TV, onde o Jornal da Noite, que eu apresento à meia-noite junto com a Thaís Dias, já está sendo preparado. Então ali eu mexo muito pouco. Porque a equipe já está lá, então eu não me sinto confortável. A Denise chegou lá às 5 da tarde, está preparando o jornal. Aí eu chego às 9 da noite, vou mudar tudo? Não vou fazer isso. Meus colegas são altamente responsáveis. Então a gente faz algum ajuste, timezinho quando eu acho que eu devo fazer. Mas é um mínimo, assim, uma sugestão mínima. Quando tenho que fazer? Aí é um jornal que já roda mais pronto. E tu consegue desligar, Felipe, que nem agora, tu tá aqui, tu tá de férias? Não. Tô de recesso das festas natalinas. Tô de Mas recesso. Tu consegue, é isso que eu digo. Não, porque primeiro, bem ou mal, tem um site lá, felipevieira.com.br, que foi uma sugestão do Bira Valdez, porque naquela época a gente não tinha ideia do que seriam as redes sociais, nem se falava em redes sociais, mas todo mundo tinha ideia seguinte: olha, todo mundo vai ter um site, então pega o teu nome para ti. Então eu registrei o meu nome. Registrei o nome, estou com ele, e aí eu tenho que alimentar o site. Então eu vou alimentando ele ao longo do dia, vou alimentando ele com informações das agências, poucos textos que eu consigo escrever, porque eu tenho pouco tempo, e informações dos amigos. Não, mas vou lá alimentando. Então, eu estou aqui, daqui a pouquinho pinto uma notícia, vou lá e posto. Ou posto direto no Facebook, lá no Felipe Vieira Jornalista no Facebook. Que aí também já vai direto. Mas não desliga. Felipe, tem uma coisa que eu tenho que comentar contigo, porque eu ri sozinha muito. Quando tu falaste que tinha vontade de fazer entretenimento, né? E aí a gente sempre vê aquela figura bem séria do Felipe, vozeirão e tal. O dia, não vou citar nomes, mas o dia que tu colocaste a dança dos facões aqui em Butiá, que tu disseste assim, aconteceu na minha cidade. Porque aquilo foi assim, ó. Felipe, aquele dia foi demais. Foi demais. Foi assim, ó. A Rejane me mandou. Só que a Rejane me mandou e já começou a entrar.
tem 3 grupos de butiá, né? O grupo de futsal, do pessoal do Butiá Tênis Clube, os amigos da Isolina, né? Os amigos de butiá e os amigos do Alcides Contra. Eu estou em 3 grupos. E aí esses dias o pessoal, mas tem um grupo lá. Eu disse, gente, eu já estou nos 3. Por favor. Já não consigo alimentar os 3 direito, não consigo. Bom, mas aí a Regiane me mandou. E aí entrou nos grupos. Eu digo assim, aí eu fui lá e mostrei meu história. Isso aqui é inusitado, cara. É muito ridículo. É muito ridículo, né? Mas é muito inusitado. Aí ele disse, o que é? Eu disse, não, isso aqui é a minha cidade, assim. Aí tá. Eu fui fazer outras coisas. Eu mandei no grupo, na verdade, do jornal. Fui fazer outras coisas. Desliguei daquilo. Quando eu subi para fazer o jornal, estava no espelho do jornal. E aí não estava minha cidade, aquilo não estava. Né? Aquilo eu coloquei. Estava na pauta. Claro, estava na pauta. Mas aí eu coloquei. Porque eles fizeram super assim, da cidade de Butiá, entendeu? Eu disse, é a minha cidade, pô. Então, aí eu dei aquele caráter pessoal. Aí eles gostaram. Disse, isso mesmo, eu sei isso mesmo. Foi muito legal. E eu muito... tenho certeza que, apesar do fato não ser nada de se orgulhar, mas o fato de tu ter lembrado da tua cidade foi muito bacana. Mas tem pautas que já foram feitas legais, né? Sim, tem. Tem outras pautas que a gente já fez. Sabe, mas né? é que quando tu colocou entretenimento, eu digo que foi muito engraçado. Foi legal. Felipe, agora o Sérgio depois vai ser a Remin. E vai ter que terminar o nosso programa. Eu quero te agradecer tanto, querido. Te pedir desculpas. Me convida sempre. Se eu fui muito invasiva contigo. Não, mas um programa chamado Sem Filtro, tu não fez nenhuma pergunta. Eu quero Sem te filtro, dizer tá ótimo. Que fechamos o nosso programa agora, nesse mês de dezembro, com uma chave realmente de ouro. Agradecer por tu ter nos prestigiado. Eu me senti muito prestigiada como tua amiga. Tenho certeza que o Sérgio não pensa diferente. Um prazer para nós te ter aqui. Deus te abençoe muito. Não, e deixa eu dizer assim, eu acho que o trabalho que vocês fazem é essencial. Por quê? Porque vocês, nas entrevistas, vão resgatando histórias de Butiá que precisam ser contadas. E eu acho que tem muito pouca... A história de Butiá é uma história muito rica, né? E tem coisas que a gente não pode perder. Tem uma tese de doutorado da Clarice Esperanza, que foi minha colega na Zero Hora, que resgata muito dos mineiros, né? E desse povo todo que veio de fora construir Butiá. Tem o livro da professora Gertrude Zoff, né? Que também resgata um pouco da nossa história. Mas o que vocês estão fazendo de gravar, de guardar essa memória, né? E daqui a 100, 200 anos, alguém pode dizer assim, olha, houve uma vez uma mídia que se chamou televisão, onde é que está isso perdido? E aí vão lá, vão resgatar, né? O Chico Buarque, né? Os escafandristas, né? Ele lembrando, os escafandristas vão lá resgatar do fundo do mar essas coisas. Isso é importante. Isso é muito importante. Esse trabalho é um trabalho que tem que ser perene, tem que ser guardado, né? Tem que ser preservado, para a gente não perder as histórias. A gente já perdeu muita história. Eu, por exemplo, por um erro meu, que eu me arrependo muito, eu nunca consegui gravar com a avó Marina. Eu peguei várias vezes o gravador para usar com a avó Marina, para gravar as histórias, para gravar a vinda dela da Espanha, a vinda de outros imigrantes, né, que construíram o Butiá. E aí chegava numa hora da proximidade de começar a gravar, eu sempre parecia assim que minha avó vai viver mais 10 anos, minha avó... e eu me arrependo muito de não ter feito isso. Eu acho que vocês hoje conseguem fazer isso, né? De forma estruturada, com audiovisual. Então, parabéns pelo trabalho. Me convida sempre, estou aqui. O Sérgio, há algum tempo, pediu, eu não vi se ele editou. Se ele editou, ele não me mandou. Né? Mas eu gravei para ele algumas pílulas das lembranças que eu tinha da Rádio Sobral. A Rádio Sobral, e as pessoas sempre, o Heron pega e diz isso, né? Quando eu falo com o Heron. Você viu a entrevista toda, falou no Sobral, falou em mim, no Sérgio, no Boinha, no Brasil, no Zé, no Pedro, no Alfeu. Assim,
porque eles são minhas referências. Entendeu? As referências são essas: o Wilson Fagundes, o Padre Frederico Antônio Assmann. O Padre Frederico fazia o Entardecer na Querência com o Alfeu, né? E o Pedro não deixava eu pegar a hora da Ave Maria. O Pedrinho, que morreu esse ano, né? Uma grande figura, e não deixava eu pegar a hora da Ave Maria, porque o Pedrinho ficava com aquelas unhas dele mais longas, assim, para botar no ponto exato. Ele sabia qual era a aleluia, qual era a música que o padre queria, só de olhar o padre, né? E essas lembranças são lembranças que me construíram, sabe? Então, quando as pessoas... Uma questão que tu passou lá atrás, né? A importância da FAMECOS. A FAMECOS é muito importante, mas a minha base é toda aqui, né? Uma outra coisa que eu falei do entretenimento, algumas vezes as pessoas perguntam: mas como é que te descontrai tanto no rádio? A minha base é o rádio popular, né? Então é um negócio, são as boas lembranças. Está no DNA. É. Obrigada, querido. Eu que agradeço. Obrigado a vocês que estiveram conosco, e a gente vai continuar se encontrando, se Deus quiser, nesse programa que sempre nos traz gratas surpresas de podermos conhecer um pouco mais gente tão especial que vem nos visitar. Então, até o próximo Sem Filtro.